Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade a mais um capítulo de Atos dos Apóstolos? Vamos lá, sem perder tempo. Aqui nós vamos encontrar no capítulo 4 de Atos, no Novo Testamento, né? É um livro que fala de Atos dos Apóstolos, diz assim: Pedro e João perante o Sinédrio. Anteriormente a gente já tinha visto sobre o discurso de Pedro no templo, que eles precisavam substituir aquele o Judas, que era o traidor, né, que foi o traidor, e para que colocasse no lugar de Judas, até porque Judas tinha um papel importante no meio dos discípulos, que ele também era como tesoureiro, né, ele cuidava das finanças, né, então ele tinha esse papel importante, né. Então vamos dar continuidade aqui ao livro para nós descobrirmos mais um pouquinho, né, quem leu vai reler igual a mim, vai relembrar, quem não leu vai ter oportunidade de ouvir e ler comigo agora. Pega a tua Bíblia aí e acompanha. Vamos lá. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Nós já falamos quem eram os saduceus, sacerdotes, antigamente não vamos explicar mais isso. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto? Até uma coisa repetitiva, né, gente? Fizeram isso com Cristo, estão fazendo com os discípulos, né? Aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciões, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós, né? Quer dizer, ele quis dizer que se eles estão ali, né, sendo julgados, sendo interrogados, então se faz presente ele dizer também que é pelo nome do Senhor Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Coisa linda, né? Pedro aí falando, dando testemunho daquilo que vivenciou em Cristo Jesus, né? Vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Veja que Jesus já tinha falado de toda uma salvação, de todo o processo, né, da vinda dele, do padecer, né, do morrer, ressuscitar e crer em Deus. E os saduceus, os escribas, os fariseus ou quem mais fosse, não deram ouvido, né? E sabiam que ele era o Messias, só não queriam aceitar, né? E uns eram cegos mesmo por causa desses homens. E Pedro aqui está dando testemunho porque Pedro já também está evangelizando as mesmas pessoas, né? Só que agora diferente, na posição de discípulo, né? Testemunhando o que de fato aconteceu diante dos olhos e pelas atitudes desse povo mau. Só que, lembrando que tudo que aconteceu era destinado de Deus para nós, para a nossa salvação. Então, Jesus tinha que passar pelo que tinha que passar, certo? Para que hoje fôssemos livres. Aleluia. Então, eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Veja,
iletrados, indoutos, quer dizer que não tinham estudado tanto quanto eles, né? Não eram homens estudiosos, eles eram mais trabalhadores, simples, que tinham a cultura mais de trabalhar do que estudar, do que se esmerar, porque eles precisavam levar o sustento, né, para a família. E tinha outras pessoas, lógico, que eram já voltadas mais para os estudos, né? Mas aqui eles reconheceram isso neles, né? Então, eles se admiravam e reconheceram porque eles haviam estado com Jesus. Então, a fala deles caracterizava o quê? O, eu digo assim, o caráter de Cristo, a característica de Cristo neles, em Pedro e João, né? Por eles saberem falar, por eles terem aprendido a se comunicar, e além, claro, do Espírito Santo de Deus neles, que dá a palavra correta, a palavra certa, não é verdade? E isso é maravilhoso, isso é lindo, porque mesmo que você diga, eu nem sei ler, eu não sei nem... Às vezes eu só sei ler alguns trechinhos da minha Bíblia, tudinho, mas sabe falar, sabe pregar, olha, com certeza é o Espírito Santo de Deus que te dá esse dom e creia que é verdade. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair do sinédrio, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que de hora em diante não falem neste nome a homem algum. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu vou até citar algo recentemente, né, que aconteceu, para você ver e testificar de que ninguém cala a voz dos cristãos, ninguém cala a voz daquele que prega que Jesus Cristo é o Senhor, que nosso Deus é maravilhoso, Ele é o Deus eterno, e nós não vivemos religião, nós vivemos Cristo, que nos deu a salvação para nos levar para perto de Deus. E aqui eles tentaram calar a voz de Pedro e João, porque eles sabiam que em Jerusalém não podiam calar ninguém, porque eles fizeram o sinal que Cristo disse que eles fariam muito mais, quer dizer, curar, né, falar, né? E já estavam começando a fazer, e mais de 5.000 homens, mais de outras pessoas estavam já ouvindo Pedro e João sobre o testemunho deles em relação à vida de Cristo, né, a salvação. E hoje, recentemente, quando calar a voz dos cristãos, só não, eu acho que tentaram calar e infringiram colocando o quê? Um teatro, não sei nem como falar, reconfigurando ali a mesa, né, da ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, isso diretamente querendo apontar para os cristãos e tentando calar a boca, só que dali, com certeza eles reconheceram que estavam errados, né? Mas não conseguiram, só que porque a voz é do Espírito Santo quando tem de agir na vida de cada um para falar. E Pedro e João eram guiados pelo Espírito Santo, assim como tem muitos atletas, muitas pessoas que estão fazendo seus trabalhos, que estão em campeonatos, que estão, mas creem em Deus, creem em Jesus e confessam que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é o nosso Deus eterno. Então nada poderá calar um cristão, um servo de Deus ou aquele que crê e é guiado pelo Espírito Santo. E não vão conseguir nem hoje e nunca, certo? Então é melhor que você reconheça os erros e você veja como Deus é tremendo, como Ele tem todo o poder, como se no passado daqui, né, biblicamente não conseguiram calar Pedro e João e os outros discípulos não vão conseguir calar nem hoje, futuro, certo? Então, gente, eu não posso chegar e dizer também assim, nós somos a última geração, porque uma geração pode ser dada como 100 anos, 80 anos, eu não sei. Eu não sei matemática nessas contas de Deus. Deus, Ele que sabe o tempo, mas que muitas coisas vão acontecer, Talvez nós somos a última geração daquela educação que nós vivenciamos, né? A última geração da educação do senhor e senhora, pai e mãe, né? Como a gente fala muito. Mas de dizer a última geração para que se cumpra já o Apocalipse, chegue, né, o anticristo, eu não sei. Isso está na mão do Senhor, porque só Jesus, que a gente só espera a vinda de Jesus, só Ele sabe, agora que está junto com o Pai, o dia que Ele virá, né, nos buscar. E eu quero subir no arrebatamento. Porque, gente, eu não quero ficar não. E se eu ficar, vai ser missão de Deus para alguma coisa.
e que seja feita a vontade de Deus. Mas o que eu desejo agora, no momento, é que você entenda e veja que a palavra de Cristo é certa, tudo pode passar, mas a palavra dele não passará. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse é salvo e será salvo, entendeu? E que você e sua casa possa ser salva também. Vamos continuar. O 18. E, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Só que eles continuaram ensinando, né? Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai, vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E muitas pessoas estão glorificando a Deus pelo que aconteceu e vão continuar glorificando a Deus, sim. Aleluia. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que eles haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Eu lembro que meu pai tem um testemunho desse, quando eles estavam orando na viagem missionária dele. Eles estavam orando em um lugar, não lembro se foi em Brasília, e a terra tremeu. Eles sentiram que eles oraram, e após a oração eles começou a tremer a terra, né? Ele tem o testemunho dele, e é lindo, maravilhoso, né? Ouvir essas coisas, né? Testificar, né? Então, assim, se você conhece alguém que tem testemunho, escute, veja, grave no coração e na mente, né? É lindo demais, porque é verdade. Então, é para mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre o será, né? Assim como ele fez com os discípulos, ele fez também com o grupo de oração dos homens, os homens, irmãos e irmãs que viajavam também, os irmãos, os pastores junto com meu pai. Então, fará, hoje fará sempre, né? Com aqueles que estão diante do Senhor cheios do Espírito Santo, né? E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e glória a Deus por isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Essa intrepidez é que eu quero sempre para a minha vida. Amém. Vamos ler os próximos versículos. A generosidade dos primeiros cristãos. Da multidão dos que criam, eram só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Isso significava doações, ofertas, né, para que se cumprisse e divulgasse mais a palavra de Deus. Já falamos sobre isso, isso é algo muito sério. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Hoje nós sabemos que já é um pouco diferente isso aqui, né? Que os homens diferenciaram isso, né? Do que, vou dizer assim, a turma de Pedro viveu e fazia com pureza, né? Com fé. Hoje é diferente e venhamos e convenhamos, está diferente. Não venha me dizer, não, tem gente que faz assim um ou outro. Não vou generalizar um ou outro, mas o homem
tem se apegado às coisas materiais. E a gente sabe que, infelizmente, existem até brigas, pessoas que colocam-se como donos dos lugares, vou dizer, de igrejas ou lugares religiosos, né? Criam coisas estranhas, se escondem atrás da palavra do Senhor, fingem que são cristãos e são como fariseus, né? E é triste de ver muitos assim, mas não estou generalizando porque nós sabemos que existem muitas igrejas, muitos irmãos, muitos pastores, missionários que lutam, trabalham, né, para ajudar as pessoas unidos. Tem igrejas que fazem levantamento de campanha para missões, tanto na cidade quanto fora. E isso aqui que eles faziam é missões, gente, missões, entendeu? Isso aqui se chama, na igreja local que eu tô falando só não, e que aqui era para expandir a palavra de Deus. Quando eles vendiam tudo, que eles diziam assim, eu vou dar tudo que eu tenho, vou vender, porque eu quero que a palavra de Deus, que mais e mais pessoas escutem desse evangelho, porque o mundo já era imenso, já tinha milhares e milhares e milhares de pessoas espalhadas na face da terra. Então o desejo deles era querer desapegar do que tá aqui preso, né? Como eu já ouvi uma frase que eu achei linda, até hoje eu uso ela, que nós somos uma igreja, e eu desejo sempre ser uma igreja sem paredes para o mundo, sem esperança, para levar a esperança ao mundo, né, através de Jesus Cristo. Então, assim, ó, que seja assim, né, essa verdadeira missões, certo? Eu não vou dizer assim, nem vou julgar, e nem quero que você diga, jamais eu trabalhei tanto para ter minha casa, para ter meu negócio, você não está fazendo errado, você está fazendo o seu certo. Se você sente assim, se você colocou diante de Deus assim, se você permanece assim, mas se você faz outras coisas que contribuem na casa do Senhor, amém, aleluia, Deus te abençoe, glória a Deus, continua firme. Só não se iluda com coisas materiais, só não se apegue demais, mas se apegue ao Senhor Jesus. Não é errado você ter suas coisas, não é errado, até porque Jeremias era profeta, ele Deus permitiu que ele fosse lá resgatar as terras dele por herança, ele foi, né? Então, assim, essa parte existe, mas o que quero dizer aqui é que há missões para se expandir, o coração aberto, amável, querido, de querer missões, de espalhar. Então, não devemos ser diferente hoje, na questão de querermos que a palavra de Deus se expanda. Aí eu vou dizer, hoje nós temos a possibilidade de termos em nossas mãos o quê? A internet. É o nosso campo mais rápido que temos hoje, mais do que um avião. Né, levando a gente de uma cidade para outra, de um país para outro, é mais rápido que um avião, a internet, entendeu? Então hoje eu posso pregar aqui e aparecer lá no outro lado de missões. Eles não tinham isso na época, né? O recurso deles era limitado, mas o Espírito Santo estava dando a eles a possibilidade e os recursos conforme eles tinham no momento. Então foi colocando no coração deles, na mente deles, para que eles pensasse, avaliasse, entrasse de acordo, colocasse e disse, eu vou vender, porque vendendo eles conseguiriam recursos, eles conseguiriam ajudar outras pessoas, que onde eles passavam, nem todo mundo seguia com eles não, eles pregavam ali, via as pessoas necessitadas ali, queria mudar a vida das pessoas, não, tá dormindo na rua, a gente vai fazer um barraquinho pra você, vamos vender aqui, vamos juntar aqui, vamos comprar aqui, e essa pessoa vai ficar bem aqui, essa pessoa vai ficar, mas aqui, eu sei que ela vai morar aqui, ela vai pregar, porque eu sei que aqui é o testemunho vivo que vai ficar aqui, e onde eles passavam, lógico, né, como Jesus ia na casa de Lázaro, na casa de um de outro, ficava na casa de um e de outro, com certeza esses irmãos onde passasse também iam ter onde repousar a cabeça, pousar, né, seu corpo. Eu tô passando aí na cidade, escrevia por carta, que era por carta, né, e quem sabia escrever, nem todo mundo sabia escrever, né, e eu digo a você hoje, se você conhece alguém que quer aprender a ler, escrever, olha, de olho no canal aqui que eu vou começar a ensinar para vocês a leitura, começar a ler, escrever, então passa os vídeos para quem quer aprender a ler, escrever, né? Ajuda quem quer ler, escrever, ensina um pouquinho para que a pessoa tenha o desejo de pelo menos ler o seu nome, escrever algo. Gente, isso é tão simples ensinar a ler e escrever, porque antigamente era uma coisa tão absurda de se aprender, na época mesmo de Pedro e João, era só para quem tinha mais recursos, mas hoje nós temos tanta facilidade na internet, e o ao vivo, é só ter a paciência de você sentar assim com alguém, sua tia, sua avó, um sobrinho, um filho, alguém que não deixa só as escolas ensinar, não. Então tenha cuidado, mas ajuda, o que você puder ensinar em casa, ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Eu sou uma criança dessas. Eu e meus irmãos somos crianças dessas. Porque meu pai e minha mãe até hoje nos ensinam. Nos ensinaram, ensinam os seus netos, os seus bisnetos a seguir o caminho certo que deve ser, certo? E eu glorifico a Deus por isso,
certo, gente? Porque eu não posso ter nada. Se hoje eu não tenho nada e eu posso buscar ter, é meus esforços. Mas olha, eu dou graças a Deus porque o que eu tenho de melhor tá aqui. Porque eu aprendi, eu recebi, eu quero, eu descobri, eu quero cada vez mais. E se eu não posso ir pessoalmente, se eu não posso ir viajando, se eu não posso ir, como eu digo, eu amo viajar até de jegue, a pé, cavalo, bicicleta, o que for, eu gosto. Mas se tiver de eu ser só através da internet, eu vou plantar a palavra através da internet, eu vou falar. E o testemunho que eu for lembrando que eu vivi, eu vou falar. Vou falar. Coisas acontecem na nossa vida que nos entristecem em relação a amigos, família, trabalho. Sim, eu não tô longe disso, não. Eu sofro, eu tristeço, eu fico alegre, eu fico triste, eu choro, eu limpo as lágrimas, eu oro, eu canto, eu vou, compro, eu vou ali, compro pão pra minha mãe, eu vou limpar. Eu sou uma pessoa normal como todas as outras. Como Paulo diz, eu passo as mesmas aflições como todo mundo. Mas eu tenho buscado a Deus, eu quero buscar a Deus. Eu quero que você busque a Deus cada vez mais. Não só espere por mim ou por outras pessoas na internet. Você tem a Bíblia em casa, ajoelha, hora de manhã, hora de tarde, determina um horário sempre, o teu horário, não só deixa o horário que puder, não, determina um horário para orar. Aí Deus em primeiro lugar, busca em primeiro lugar, porque os sinais do tempo realmente estão chegando e você está preparado? Porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe se vai ser arrebatado ou se vamos passar a tribulação aqui. A gente não sabe. Eu quero ser arrebatado, eu estou buscando isso. Mas muita coisa vai acontecer que o cristão vai vivenciar. Os que ficarem aí nessas proximidades aí de ver o anticristo. Eu não quero ver o anticristo pessoalmente, não. Eu quero ver Cristo pessoalmente. Entendeu? É isso que eu quero. Mas você está preparado para as perseguições? Eu vou dizer, eu não quero me preparar para as perseguições, eu quero me preparar para ver Cristo. Porque aquele que está preparado para ver Cristo vai estar preparado para combater qualquer outra coisa. Certo? Então, que você possa estar buscando a Deus nisso. É o que eu busco todos os dias. E olha que não é fácil não, hein? Não é não. Mas eu vou te dizer, também não é difícil não. Porque a palavra de Deus está aqui. Está aqui, certo? E ela nos protege quando a gente busca chorando ou se alegrando. Quando a gente está revestido dele, o Espírito Santo sobre nós, certo? Falha temos ainda, mas não vamos vivenciar totalmente para sempre nessas falhas. Vamos tentar corrigir isso daí pedindo o Espírito Santo para retratar, certo? Vamos continuar aqui, gente. Repetir aqui. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam a preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Missões. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre. Tem até uma música, né? Barnabé, natural de Chipre, né? Legal. Possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que lindo, que maravilha, né, gente? Isso é a verdadeira missão, isso que eu quero dizer. Então, que a gente possa buscar, né? Esse aqui, Atos dos Apóstolos, as atitudes, né, o que eles faziam, é um exemplo para nós hoje, né? Mas lembrando, a época deles não é diferente em relação ao Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas. É a mesma coisa, porque Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, amanhã e sempre o será. Agora, eu posso dizer para vocês, os recursos mudam um pouco, mudam, porque naquela época não tinha internet. Hoje nós temos internet, hoje nós chegamos rápidos nas divulgações das mensagens, da palavra. Aí você me diz assim, mas Lígia, tá chegando tão rápido ainda a mensagem, mas a terra toda, será que já foi evangelizada? Eu digo para você, ainda não. Eu acredito que não. Sabe por quê? Que ainda está sendo. Sabe por quê? Porque Jesus diz, e em Apocalipse diz, a revelação, né, que João teve que o Filho do Homem vai voltar, que Jesus vai voltar quando os 4 cantos da terra estivesse evangelizado. Os 4 cantos da terra, certo, gente? Norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos da terra tivesse evangelizado. Então, vamos em busca disso, ajudar nessa evangelização, chegar nos 4 cantos da terra. Eu quero fazer parte dessa porcentagem de pessoas dizer, cheguei um pouquinho lá nos 4 cantos da terra. Então, Deus vos abençoe, beijinho, até o próximo vídeo, firme aí em Atos dos Apóstolos.